Graça e paz, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar o Pai Nosso em graça, abençoados. Pai Nosso em graça. Graça sobre graça, Macedo. Se inscreva no canal, abençoados, para que quando eu, Maria, fazer um apostolado, não é? Uma pregação, um evangelismo, vocês toquem no sininho, então verás aí a mensagem dita pelo Espírito Santo, amém? Então vamos orar. Pai nosso que estais em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado, perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós, Senhor, tentação senão humana, nos livraste do poder do mal, eu te agradeço, Senhor, por teu reino, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, Senhor, e o teu reino ele chegou até nós. Está escrito que nós somos santuários de Deus. Está escrito que nós fomos sarados e curados pela sua morte e ressurreição. Muito obrigada, eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. Venha a nós, Senhor, o teu reino, não é? Com a manifestação do Espírito Santo, pois o teu reino ele já chegou até nós, Pai. Nós não oramos para que venha a nós o teu reino, nós oramos que o teu reino chegou até a nós, porque está escrito que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o seu templo, o Senhor está fazendo morada em nós, então nós temos o entendimento da sua palavra, Deus, porque o Senhor nos transportou para a sua maravilhosa luz. É assim que está escrito, é assim que eu falo, é assim que eu creio. Então que os seus filhos também, Senhor, não só eu, porque não sou eu que sou somente sua filha, há milhares de anjos espalhados na terra, anjos do Senhor que precisam receber a sua graça, o seu entendimento. Venha sobre nós sabedoria, sabedoria que não é humana. Venha sobre nós o entendimento espiritual, porque o reino de Deus chegou para nós, Pai. Então, nós precisamos de uma sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, e não uma sabedoria humana, terrena e carnal. A sabedoria humana nós devemos procurar nos homens, sabedoria aos homens. O Senhor deu sabedoria para os homens, não é? O Senhor deu entendimento para os psicólogos, para os médicos, para o Senhor deu sabedoria. Mas aqui nós estamos falando da sua palavra e nós precisamos ministrar a sua palavra, falar da sua palavra, entender a sua palavra, assim como o Senhor nos deu entendimento, em graça. Fazei com que eles, os que estão de fora, recebam o seu reino, Senhor, a tua graça e o teu apostolado, assim como nós recebemos. Amém. Então, abençoados, que vocês recebam esse apostolado. Fiquem bem atentos, abençoados. Vamos lá. Vai ser bem objetiva essa palavra. Vamos lá em Lucas 10. Lucas 10, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículo 25. Levantou-se certo mestre da lei e querendo, levantou-se certo mestre da lei e querendo provar Jesus, o mestre da lei querendo provar Jesus. É brincadeira, né, abençoado? Levantou-se certo mestre da lei e querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês, mestre da lei? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, mestre da lei. Fazei isto e viverás. Fazei isto, mestre da lei, e herdarás a vida eterna. Amém? Quando eu estava lendo isso daqui, sabe, abençoados, a vida eterna, né? A vida eterna não se perde, a vida eterna, então é para sempre, não se perde aí como é ministrado aí nas igrejas aí, né? Evangélicas aí e em muitos lugares por aí.
Então, abençoados, já que o mestre da lei, alguns mestres da lei aí, não é? Alguns sacerdotes, alguns levitas, que nós vamos chegar lá, passa perto de um doente e não o socorre, né? Passa de largo. Então, estes mesmo, eles ministram que os que estão lá fora, se não andarem, não cumprir a lei, pede salvação. Então, eles deixaram de cumprir a lei, né? Um sacerdote e um levita. Levita é o que canta dentro da igreja com as mãos pro alto. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto. Este é o levita, o que canta no coral da igreja, o que canta o que canta, o que louva, o que adora. Este é um levita. E o sacerdote, o que prega, o que anda com a Bíblia debaixo do braço, o que anda de paletó, de gravata. Esse é o sacerdote que prega a palavra. Então, abençoados, eles pregam dessa forma, os evangélicos, né? Então, se você não cumprir a lei, você não é salvo. E aí eu fiquei pensando nesse texto. Eles jogam condenação naqueles que erram, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos na nossa carne. Por isso mesmo que Deus deu a salvação para nós através do corpo de Cristo. Então, o levita e o sacerdote que passou de largo do doente, porque os assaltantes espancou um homem. Passou um levita, distante. Passou um sacerdote, distante. Passou de largo, nem não socorreu o doente. E aí eu digo a este, ele tem que ministrar para ele. Ele tem que lembrar da palavra do Senhor. Porque para os de fora, os evangélicos jogam condenação. Para aqueles que não têm entendimento da palavra. Mas e o levita e o sacerdote que anda com a Bíblia debaixo do braço? O doente, muitas das vezes ele está doente, ele não vai para a igreja, ele não lê a Bíblia, ele nunca aceitou Jesus, ele nunca tomou a Santa Ceia. E o sacerdote e o levita que jejua, que se santifica através da Santa Ceia, não é? Porque comida santa não existe, enfim, não é meu assunto agora. E aquele que toma a Santa Ceia uma vez por mês, aquele que se batizou, aquele que aceitou Jesus, este passou de largo do doente. Aquele dia, o sacerdote, talvez um mestre da lei, talvez um pastor, talvez um evangelista, talvez um obreiro, passou distante do doente. Não era o doente que estava dentro da igreja. Parede não. Descia um homem, Jesus vai falar no verso 30. Respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou distante do meio morto. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou distante também o levita, adorando a Deus, cantando, louvando. Passou distante do doente. Um samaritano, porém, ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Naquele tempo, um doente, para curar as suas feridas,
Era colocado azeite e vinho, azeite mesmo e vinho mesmo. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Sempre o Senhor vai colocar em umas situações abençoadas, onde nós, muitas das vezes, vamos ter que retroceder. E vamos ter que se mover de compaixão como o samaritano. Muitas das vezes, nós vamos ter que agir no amor, esmiuçar a nossa carne, contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Maria, mas ele me ofendeu, ele disse Deus abençoado, minha é a vingança. Ah, mas porque eu sou crente, então eu tenho que ficar calada e aguentar e suportar, diz o Senhor. Suportai-vos uns aos outros. Amar o seu inimigo. É o que diz a palavra do Senhor. Ah, mas eu não aguentei aquele dia. Então você precisa escutar mais o Senhor. Você precisa escutar mais a palavra de Deus, abençoados. Deus não tem placa. Deus não tem placa. O samaritano é salvo. O doente é salvo. O levita é salvo. O sacerdote é salvo. A igreja de Cristo, ela não tem placa. Amém? A igreja é de Cristo e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, diz a palavra do Senhor. Então, as ovelhas do Senhor já foram colocadas dentro do reino de Deus, certo? E dentro do reino de Deus abençoado, há amor, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Deus não tem placa na sua igreja, mas é preciso entender sua doutrina, a sua sã doutrina. E a sua sã doutrina é amor. Não é passar de largo do doente. É esmiuçar a carne e agir em longanimidade, mansidão, domínio próprio. São os frutos do Espírito, não é? Então, não pode dar ocasião à carne. A carne se ira, a carne se levanta contra o irmão. E Jesus abençoado, ele veio ensinar o amor. No tempo de sua carne ensinou o amor. No tempo da graça, que é o Espírito Santo, que entregou o apostolado para Paulo, a sã doutrina continua sendo amor. Porque Hebreus 13 diz que ele é o mesmo e ele não muda. Ele não muda. Então, ele trouxe para nós a sã doutrina. Então, a gente tem que pregar, abençoado. O amor está na sã doutrina. Doutrina essa que muitos não pregam. Por isso, aquele dia, você passou de largo do doente. Sacerdote, mestre da lei. Você não foi como o samaritano. Talvez não lembrou da sã doutrina, não recebeu a sã doutrina, mas hoje vocês vão receber a sã doutrina. É o amor de Deus por nós. Ele nos perdoou, abençoado. Então logo você deixa a sua oferta como Jesus ensinou. Logo você deixa a sua oferta, faz as pazes com seu irmão, reconcilia com ele, pede perdão e depois você leva a oferta para o altar. Não foi esse o ensino que ele deixou? Então assim nós temos que fazer. Então ele nos perdoou. Assim também nós devemos perdoar o irmão. Porque, abençoados, muitas das vezes o doente, ele não está indo para a igreja. Muitas das vezes o doente não está nem lendo a Bíblia. Muitas das vezes ele está descrente. Lá atrás machucaram ele. E por causa do mestre da lei,
por causa do sacerdote que passou de lar, por causa do levita que passou distante, por causa destes, ele já vem adoentado lá de trás. E aí, ele não acredita mais em Deus, porque machucaram ele lá atrás. Alô, machucaram ele. E por causa de alguns desses, ele nem quer saber mais de igreja, muito menos de Deus. Então Paulo ele disse, eu procuro agradar a Deus ou agradar aos homens. Então eu procuro agradar a Deus quando eu retrocedo, quando eu bato pó, não é? E saio daquela contenda. Tô vendo que o negócio esquentou, vou sair porque eu prefiro agradar a Deus. Ah, mas ele me afrontou. Abençoado. Você está com a Bíblia debaixo do braço. Você é sacerdote. Você está na igreja de Cristo. Ele não. Alô? Ele foi espancado. Ele está doente. Então, cura as feridas do irmão com a palavra de Deus, com amor, igual o samaritano. Seja um samaritano. Então procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Se agrada aos homens, já não agrada a Deus. Se você agradou a sua carne naquele dia, ofendendo, machucando, tem gente que ofende, hein? Tem gente que tem uma língua pesada, que fere o irmão. Um sacerdote. Às vezes está dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Às vezes um levita que levanta a mão, que canta no coral da igreja. Às vezes um sacerdote que tomou a Santa Ceia ontem, que se batizou, que aceitou Jesus. A língua está pesada, ofendendo o doente e falando tudo que vem à sua boca. E a palavra diz, não saia da sua boca palavra torpe. Né, levita? Então, não agrade a sua carne, não agrade aos homens, agrade a Deus, como o samaritano fez, para que tudo te vá bem na terra, levita, sacerdote. Se agrada aos homens, já não agrada a Deus, disse Paulo. Há um só Deus sobre todos, Pai de todos. Efésios 4:6. Há um só Deus, Pai de todos e sobre todos. Há um só Deus, diz a sã doutrina. Há um só Deus sobre você, levita, sobre você, sacerdote. Há um só Deus sobre o irmão doente, o que foi assaltado, o meio morto. Ele é filho de Deus, igualmente você, levita, sacerdote. Há um só Deus, não é? Pai de todos. Um só Deus sobre o samaritano, um só Deus sobre o sacerdote, um só Deus sobre o levita, um só Deus sobre o doente. E o doente é o seu irmão em Cristo, filho de Deus. Então Deus não está se agradando, assim como o Senhor não se agradou de Davi. E ele disse em 2 Samuel 11:12, né? 11 ou 12, não sei qual o capítulo, um desses. Ele disse para Samuel, Samuel, você poderia ter muito mais, mas eu não me agradei de ti. E aí, abençoados, por falta de apostolado, não é? Hoje, na igreja de Cristo, nem judeu, nem grego. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Gálatas 3, verso 28. Gálatas 3, verso 28. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós
que fostes batizados em Cristo, o doente também está batizado em Cristo. Igualmente você, levita, igualmente você, sacerdote. Pois todos vós que foste batizado em Cristo, vos revestiste de Cristo. Todos vós, levita, todos vós, mestre da lei, todos vós, evangelista, todos vós, sacerdote, todos vós estão batizados em Cristo, inclusive o teu irmão doente. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo, ou seja, vos revestiste de amor, levita, sacerdote. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há grego, para o amor cumpre o amor, e você cumpriu toda a lei, levita, sacerdote. Você que está guardando, levita, sacerdote, a sua justificação na lei. Cumpre o amor e você cumpriu toda a lei, diz a palavra do Senhor. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Todos vós, levita, sacerdote, samaritano, o que foi espancado, os assaltantes. Sim, os assaltantes, porque nós não conhecemos o homem hoje segundo a carne, abençoado. O ladrão da cruz foi salvo. Era ladrão. Quantos males cometeu enquanto estava na terra? Hoje o jogo não é esse, olhar segundo a carne pelas obras, mas ou boas. Ah, mas eu me batizo. Ah, mas eu tomo Santa Ceia. Ah, mas aquele ali roubou. Ah, mas aquele ali matou. Hoje o jogo não é este. Pelo que faz. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, lá em Romanos 4:25, lá em Romanos 4, verso 25. Vamos verificar mais aqui. Em Romanos 4, verso 25. Tem que arrepender, levita. Tem que pedir perdão para o seu irmão. Tem que esmiuçar a sua carne. Porque Jesus, ele desfez o corpo do pecado, para que nós não servíssemos mais ao pecado. Então nós devemos gratidão pelo Senhor, não é? Então nós devemos agradar ao Senhor e não a nós mesmos. E não a nós mesmos. Então, a sã doutrina é esta, é amor. Lá em 1 Timóteo 1:11. 1 Timóteo 1:11. 1 Timóteo 1, verso 11. 1 Timóteo 1, verso 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bendito o qual me foi confiado. Paulo disse isso para a igreja. Conforme o evangelho da sã doutrina, ortogado. Conforme o evangelho da glória de Deus, bendito o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Paulo disse que Deus o colocou no ministério de Cristo, ministério este mais excelente, ministério este de amor, ministério da sã doutrina, ministério que nos justificou, ministério que nos santificou. Você não precisa ficar orando para o Senhor abençoado, para Ele perdoar os seus pecados, levita. Errou aquele dia? Levante-se.
Levante-se e ouça o que Deus tem a dizer para a igreja. Romanos 4, 25. Romanos 4, verso 25. Romanos 4. Romanos 4, verso 25. Romanos 4, verso 25. Romanos 4, verso 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, abençoados, nós, o mestre da lei, né? Ele indagou Jesus: o que faço para ganhar a vida eterna? A vida eterna nós já ganhamos e não perdemos. E os que não estão entendendo isso, ou não estão resistindo à graça de Deus, estão perecendo. Estão perecendo porque não estão andando em amor. Não estão andando em amor. Não estão pregando a graça de Deus em Cristo Jesus. Estão com a Bíblia debaixo do braço, mas não estão sarando o doente com a sã doutrina. Ainda estão no mundo do azeite e no mundo do vinho. Ainda estão na Santa Ceia. Ainda estão achando que o azeite é a unção que vai sarar. A unção que vai sarar nós, abençoados, e que sarou é o Espírito Santo. Estamos ungidos com o Espírito Santo. Então, ele foi entregue, Romanos 4, verso 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Diante de Deus nós estamos perdoados, certo? Diante de Deus nós estamos perdoados. Não é para Deus que você tem que pedir perdão por aquele dia, sacerdote, levita. Aquele dia houve uma contenda. Aquele dia houve um mover da carne, não do Espírito Santo. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Você não tem que pedir perdão a Deus, porque nós estamos perdoados pelo Senhor. Agora, Colossenses 3, 13. Colossenses 3, versículo 3, 13. Colossenses 3, verso 3. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, o Senhor perdoou todos os nossos pecados, levita, sacerdote. Assim, você tem que perdoar o irmão, não é? E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Que é o vínculo da perfeição. A eficácia da graça, disse Paulo. A eficácia da graça é o evangelho anunciado por ele. A graça é amor. A graça não é passar longe do doente. A graça é perdoar. Mas ele também me afrontou aquele dia. Levita, é você que está na igreja. Sacerdote, é você que está lendo a palavra, pregando a palavra. Então a palavra diz: suportai-vos uns aos outros. E Jesus disse, antes de dar oferta, você dá o seu dízimo na igreja? Eu dou dízimo, eu dou 10% do dízimo todo mês. Eu canto, tomo Santa Ceia, eu aceitei Jesus. Passou de largo. Então é preciso andar mais em amor, levita, sacerdote. Andar mais em amor, como disse a palavra, nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Todos nós somos um em Cristo. Nem em graça, nem na lei. Todos somos um em Cristo. Porque Deus não fez acepção de pessoas. Porque Deus não olhou os nossos pecados. Ele foi lá e nos salvou. Ele foi lá e nos justificou. Ele foi lá e nos reconciliou. Ele foi lá na cruz e fez tudo por nós. E nós devemos agradar a Deus. Nós não devemos agradar a nossa carne. Nós não devemos agradar aquele, nem
o irmão, nem o pai, nem o amigo. Nós devemos agradar a Deus. Fique do lado de Deus, abençoado, sempre. Fique sempre agradando a Deus e não ao homem. Faça suas orações. E oração. É preciso orar. É preciso falar com o Senhor. Senhor, eu errei aquele dia com o meu irmão. Senhor, eu não quero andar segundo a minha carne. Senhor, eu quero andar segundo o Espírito. Senhor, me ajuda, pois muitas das vezes eu estou fraco. Muitas das vezes eu não estou ouvindo o Senhor. Me ajuda, eu sou um vaso dependente do Senhor. Eu sou um vaso na mão do oleiro. Me ajuda e me fortifica com a sua graça. Pois não quero mais andar em pecado, não quero mais cometer erro, não quero mais passar de largo do meu irmão. Eu quero fazer as pazes com meu irmão. Então, vai lá e faz as pazes com seu irmão abençoado. E suporta o seu irmão. Simples. Você ora e o Senhor vai lhe fortalecendo. Vai fazendo e agradando a Deus, que Ele vai agradando de ti. E Ele vai dando sabedoria e entendimento. Ele vai te revestir de amor. Porque revestido de Cristo, se revestir de Cristo é se revestir de amor abençoado. Graça e paz.